Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Turma, hoje o assunto eleições e essa vitória acachapante do Jair Bolsonaro. Deixo aqui meus parabéns, Jair, pela espetacular vitória em que nós superamos, pelo menos por um tempo, o PT do nosso Executivo Federal. Então, meus parabéns e boa sorte no seu governo. E eu acho, turma, que daqui a uns 10 anos, quando se olhar para trás, eu acho que a análise vai ser de que essa eleição foi fundamental para que o Brasil mudasse de direção. Direção em que sentido? Direção de governos que crescentemente acreditavam no Estado como solução e implementavam políticas públicas de maior intervenção na sociedade e nos mercados, para um governo que, pelo menos no discurso, já declarou que quer reverter essa política de intervenções e que promete desregulamentação, promete diminuição da burocracia, promete mais descentralização administrativa, uma federação mais pujante nesse sentido, onde os recursos podem ficar mais próximos do cidadão. Promete uma abertura comercial, não sabemos ainda em que dimensão e de que forma. Promete privatização, também não sabemos de que dimensão e de que forma. Mas certamente no discurso há uma mudança de direção. E nós vamos verificar se isso de fato vai acontecer. E nós liberais, que estamos há mais de 10, 15 anos lutando nas ideias puras para entender o que funciona melhor em termos de políticas públicas, em termos de relações sociais, nós liberais seremos sem dúvida vigilantes e críticos quando houver qualquer política antiliberal. Mas eu acho que a nossa responsabilidade é também a de reconhecer se houver avanços, ou seja, a métrica que tem que ser usada para se avaliar se a gente aplaude ou critica é se está havendo em políticas públicas específicas, um avanço na direção de mais liberdade e de menos Estado, ou um retrocesso, onde então cabe uma crítica, cabe e deve ocorrer uma crítica. Eu acho que essa deve ser a postura responsável dos liberais. Hoje existe uma especulação muito grande sobre, mas o que você acredita? Esse cara é X, esse cara é Y, e Paulo Guedes é X, é Y. Eu acho que a gente não deve se preocupar tanto com rótulos, mas sim com ações concretas. E essas só vão acontecer, né, com mais clareza a partir de janeiro. Então, até agora, eu acho que é simplesmente uma torcida. Eu acho que dá para ver uma torcida positiva, discreta, porque o que se promete até agora de equipe, de plataforma, é algo bastante positivo. E outra coisa que nós sabemos que vai acontecer, quase com certeza absoluta, é a continuidade da batalha cultural que tanto nós, como conservadores, estamos travando há algum tempo aqui do lado de fora do governo, que é uma batalha contra a cultura marxista, que acredita que o Estado é a solução, que o empresário é sempre vilão, mais recentemente de que a criança nasce e deve escolher o seu gênero, exageros desse tipo, uma política de divisão de classes entre brasileiros, ou seja, isso foi longe demais, é uma guerra que nós vemos travando aqui, e os conservadores também, e a gente sabe que esse governo também deve continuar essa guerra cultural, sobre essa discussão de valores importante para a nossa sociedade. Então, eu acho que os sinais são positivos, vamos aguardar. Né? O que podemos esperar de mais concreto? Eu acho que já houve um anúncio de que reforma da Previdência, seja uma migração, que é o que eu favoreço, para um regime de contas individuais, mas sem dúvida há um compromisso de endereçar essa questão que é fundamental para o futuro do Brasil, porque implica nas contas públicas, que por consequência implica em impostos que nós pagamos, em eventual inflação e coisas assim. Então, obviamente,
a reforma da Previdência é fundamental. Eu acho que o Paulo Guedes tem uma cabeça muito boa para fazer essa reforma. Vai depender de uma vontade política grande também. Portanto, vamos aguardar para ver como isso se dá, porque os compromissos da Previdência Social ficaram muito maiores do que as possibilidades de arrecadação da Previdência Social. E não tem solução fácil nesse tipo de situação. A gente ouve também sobre privatização, que eu acho que é positivo. Tem uma restrição, sim, a se fazer uma privatização da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Tem um receio, eu acho que os liberais têm a contribuir nesse debate. Talvez possa haver uma abertura de capital da Caixa Econômica, talvez possa vender pedaços de algumas dessas organizações, mas sem dúvida nós liberais devemos lutar para que a gente eventualmente não tenha essas empresas geridas por burocratas, pelo setor público. Existe um grande desafio na educação no Brasil. Acho que a gente sabe que o ensino público no Brasil é desastroso. Ele condena a uma eterna desigualdade entre aqueles que têm acesso a uma educação no mercado privado e aqueles que só têm acesso a uma educação no ensino público. Portanto, é preciso resolver essa questão fundamental para o Brasil, e eu acho que esse governo deve endereçar essa questão, pelo menos é o que parece até agora. Há uma indicação de uma abertura comercial, que eu acho positivo. O Paulo Guedes já vem declarando isso, o próprio Jair Bolsonaro vem declarando sobre abertura comercial de acordos bilaterais, ou seja, o Mercosul fica como um segundo nível nessa discussão, não é prioridade, como disse o Paulo Guedes. Agora, tem a questão da China, que há uma visão do Jair Bolsonaro de que fazer negócios com a China pode ser negativo para o Brasil. Eu discordo, mas é algo que a gente vai ter que trabalhar também. Turma, nós temos uma responsabilidade, como eu disse no início, de sermos vigilantes, mas também de sermos responsáveis, porque nós, liberais, finalmente temos as nossas ideias em vigor parcialmente, em alguma medida, no governo. Portanto, a nossa liderança agora precisa ficar de pé, porque as nossas ideias estão entrando nas políticas públicas e nós precisamos, então, estar próximos para que elas sejam implementadas cada vez mais pelo governo. E eu tenho certeza que num futuro não muito distante, os liberais estarão governando o país. As nossas ideias já estão lá com o Jair. A gente sabe que ele tem um pensamento nacionalista, não é um pensamento genuinamente liberal, mas há componentes importantíssimos no seu pensamento e nas suas propostas de liberalismo. Portanto, é um momento muito animador que eu acho que a gente deve comemorar mantendo o ceticismo de que na política a gente sabe que pode acontecer, é sempre muito difícil, mas eu estou otimista de que teremos avanços significativos nesse próximo governo. Deixo um abraço a todos.